Oi, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho, né, na verdade. Eu queria expor algo que aconteceu comigo, uma experiência pessoal. E que tem sido muito bom pra mim, e eu espero que também pra você que esteja também passando pela mesma situação. Mas antes de tudo eu queria expor um texto base, na verdade, que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Porque há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amém. Eu queria desde já iniciar esse vídeo dizendo que o tempo foi estabelecido pelo próprio Deus. Embora Deus não esteja submisso ao tempo, ele é um Deus atemporal, né? Está acima do tempo, não se submete ao tempo. E diferente de nós que nos submetemos, né? Nós somos guiados muitas das vezes pelo tempo cronológico, ficamos mais velhos por causa do tempo também, né? Do dia do nosso aniversário, a gente está sempre nessa, na data, no horário, nos dias, nos meses. Mas o nosso Deus não. Mas mesmo diante de tudo isso, o nosso Deus, ele criou o tempo para pôr ordem, né, na terra, para que tudo fosse organizado, para que houvesse um sentido para nós também, em questão de fazer as coisas aqui. E eu gosto muito de falar, na verdade, que o tempo é a nossa vida. Se a gente joga o nosso tempo fora, nós estamos jogando também a nossa vida. Porque tudo o que a gente faz, o fato de nós estarmos vivos e fazendo várias coisas, é a nossa vida e o nosso tempo. A gente trabalha, né? A gente gasta o nosso tempo e, consequentemente, a nossa vida também vai se desgastando com o tempo que gastamos. Então, a nossa vida é o nosso tempo, né? E desde já, lanço uma pergunta para você. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Né? Nós sabemos que vamos prestar conta diante de Deus de tudo que a gente faz aqui na terra, de todo o tempo que a gente gastou, seja fazendo coisas produtivas ou coisas improdutivas, né? Seja aproveitando ou não aproveitando o tempo como de forma deveremos aproveitar. E eu queria falar da minha experiência, né, longe das redes sociais, ausentada das redes sociais, né? Eu estou sem o WhatsApp, não, na verdade estou sem o Instagram, perdão, e sem o Facebook. Eu estava sem o WhatsApp, mas voltei agora há pouco para poder resolver coisas pessoais. Mas o Instagram e o Facebook eu excluí, né? Para muita gente foi uma coisa assim meio louca, porque todo mundo hoje praticamente tem as redes sociais, é lá que a gente consegue, né, expor mais a nossa vida e ficar por dentro da vida do outro. E não é algo tão necessário. A gente é que muitas das vezes nos apegamos a este tipo de comportamento, né? A este tipo de vício, posso assim dizer, de estar lá, de ter que postar tudo, de ter que dizer tudo que você está fazendo. E pra mim, eu confesso que particularmente a rede social pra mim era algo que viciava, né? Eu não tinha aquele domínio próprio. Eu não conseguia administrar o tempo de uso das redes sociais. Às vezes eu passava muito tempo postando coisas da minha vida e as pessoas estavam nem aí para o que eu postava, simplesmente só queria saber mesmo o que eu estava fazendo e eu querendo saber também o que os outros estavam fazendo. Isso me afastava das pessoas que estavam perto de mim, porque eu não conseguia manter o senso de comunicação, eu não conseguia mais me comunicar pessoalmente, de ter um diálogo olho no olho, né? Conversar, você tá bem? Então se tornava algo muito superficial e transitório. E eu percebi que isso não estava só fazendo mal a mim como pessoa, humanamente falando, mas também afetava a minha área espiritual, né? Então eu não conseguia me concentrar quando eu estava lendo a Bíblia, não conseguia me concentrar nas coisas do Senhor, porque eu estava sempre pensando na foto que eu teria que postar, em algo que eu deveria ter publicado. Então isso gerava muitas coisas que de fato me prejudicava, não era algo que me ajudava. Então era muito difícil para mim eu poder sair de lá, porque fazia um bom tempo que eu já estava no Instagram e também no Facebook. Mas a primeira coisa que eu fiz foi excluir o meu Facebook, mas mesmo assim no Instagram constantemente, passava umas 10 horas no Instagram, na rede social. Eu saía do Instagram e já clicava de novo, sempre querendo ver se alguém falou alguma coisa, se alguém comentou alguma coisa.
Eu não tinha vida praticamente, né? Eu não estava vivendo a vida que de fato deveria viver, que é ser grata mais ao Senhor Jesus, de poder viver o hoje sem se preocupar com o amanhã. Nas redes sociais, infelizmente, me levou a ter algumas consequências, e entre elas a ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa, sempre ansiosa, e se eu não tiver, e se eu não conseguir, e isso, e o dia de amanhã, esquecendo daquilo que a palavra do Senhor diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, ele quem? Jesus. Jesus tem cuidado de nós. Então, a rede social gerava em mim uma ansiedade extrema, ao ponto de eu passar mal, literalmente. Também a depressão, né, que gera essa depressão, essa super tristeza. Também o compulsismo, a necessidade de comprar sempre alguma coisa, porque, consequentemente, né, o tempo que a gente passa na rede social, a gente é influenciado, seja diretamente ou indiretamente, a comprar alguma coisa, a querer alguma coisa que está todo mundo fazendo. Estava lendo um livro do escritor, me esqueci agora o nome dele, mas eu vou estar colocando aqui, e o nome do livro também, que ele vai dizer que as pessoas não se vestem porque elas gostam de se vestir de tal forma, mas elas se vestem porque está todo mundo se vestindo daquela maneira. Então, meio que a rede social, né, as linhas de comunicação geram em nós alguma influência. Então, compulsismo também. Então, assim, muitos problemas, muitas coisas prejudiciais apareceram por causa do tempo que eu gastava nas redes sociais. E como foi que eu tive essa iniciativa de deixar as redes sociais? Bom, o Espírito Santo, né? Porque de nós mesmos a gente não consegue, a gente não tem força de deixar um vício. Embora a gente pode até ter alguns métodos e ler alguns livros como deixar um vício, mas a palavra do Senhor diz que só Jesus pode nos libertar dos vícios, só Ele pode nos libertar da escravidão do pecado e das correntes. Desde já não quero fazer apologia de que as redes sociais elas são do inimigo, do diabo, não. Mas que muitas das vezes tomar o nosso tempo, né, gastar todo o nosso tempo, toda a nossa vida em tais coisas é falta de domínio próprio, né? Falta também de gratidão a Deus, porque Deus nos deu uma vida para ser vivida por nós mesmos. Ninguém pode viver a nossa vida, só nós podemos viver. E a rede social também nos leva, né, a ter e a entrar em alguns pecados, entre eles a cobiça. As pessoas hoje vivem na armadilha do auto-reconhecimento, sempre buscando o reconhecimento e também cobiçando as coisas uns dos outros, fulano tem ou não tem. Bom, a rede social foi muito prejudicial, mas o Espírito Santo me ajudou. Não sei se um dia eu vou voltar, não sei, possa ser que um dia sim, mas até então estou gostando dessa nova etapa da minha vida. Vejo que muitas coisas melhorou, tanto na minha vida espiritual, como nos meus relacionamentos como pessoa, seja com meu esposo, com a minha família, com os meus amigos. Eu consigo valorizar mais a minha amizade, né? Olhar olho no olho, conversar, ter um diálogo, uma conversa boa, sair, do que estar apenas ali em um relacionamento superficial. Era isso que eu queria partilhar com você. Lembrando que tudo há um tempo determinado. Deus, ele criou o tempo, mas ele não está submisso ao tempo, não faz parte do tempo, mas nós fazemos e nós precisamos usar o nosso tempo de maneira prudente. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.